Fala galera, beleza? David novamente. E hoje eu queria trazer um vídeo diferente para vocês. Queria falar a respeito um pouco desse Onix LTZ que eu tô aqui hoje mostrando para vocês. Alguns aspectos tanto dinâmicos quanto de estética do carro. Gostaria de falar alguns pontos que me surpreenderam, alguns pontos que me incomodaram, que vou adiantar para vocês que são muitos, tá bom? Primeiro eu vou falar um pouco de mim. Eu sou calibrado, entre aspas, dirigi por boa parte do tempo carros Volkswagen. Então, a minha forma de direção tá muito habituada por questão de início de condução mesmo. Eu tô habituado a um carro Volkswagen. Então, você sente que conforme muda a escola de carros, digamos assim, um carro americano, um carro francês, um carro alemão, muda muito a questão de alguns detalhes aqui que eu vou falar para vocês que me incomodaram. Isso é algo que eu queria que vocês entendessem, tá? Cada um tá habituado a um estilo de pilotagem, a um estilo de tocada, a um estilo de disposição de painel. Tudo isso aí é influenciado pelo que eu vou falar, tá bom? Primeiro ponto, é um carro muito confortável, exceto pelo banco. O banco tem um tecido muito fino, mas ele abraça bem, ele não te deixa jogar de um lado pro outro nem nada. O carro tem uma sensação interna de ser muito maior do que ele realmente é. Isso é algo, depende para quem, mas para mim não é algo bom. Eu gosto de vestir o carro, tá? Eu gosto de todos os cantos do carro eu saber exatamente onde tá, se eu estiver dando um ré, se eu estiver desviando de algum carro, se eu estiver fazendo uma baliza, qualquer situação eu quero saber exatamente onde o carro tá? Eu quero saber cada milímetro, cada dedo assim de distância de um obstáculo. Então eu gosto muito disso. E esse carro aqui eu não sei onde ele tá. Não é só por uma questão de ser sedã. É por causa do retrovisor que é muito largo, ele é muito espaçado para fora, é pela própria geometria do carro que é um pouco assim, tá? Um pouco circular, digamos assim. A posição de pilotagem é muito alta, então eu me sinto como se eu estivesse numa perua, numa minivan, e na verdade é um sedã. Eu não consigo baixar mais o banco, não consigo baixar mais o volante, tá? Então eu aqui na minha opinião eu tô muito alto pro carro, eu deveria estar mais baixo. Esse painel devia ser mais baixo, esse volante devia ser mais baixo, tá? Então, tudo isso para eu me sentir mais parte do carro, tá? Alguns pontos internos que me incomodam. O primeiro é ao ligar, tá bom? Sempre que eu ligo o carro, eu tenho que pisar na embreagem. Isso não é algo que me incomoda, isso é algo questão de segurança. Como que você vai ligar o carro se de repente ele está engatado de primeira? Mas o que me incomoda é você apertar e o carro não funcionar e essa central fazer todo esse alarde aqui e essa luz ligar também, que eu tenho que toda hora desligar essa luz, tá? Isso me incomoda. Então, vou ligar o carro, vou apertar o botão e ele desliga tudo que tiver ligado aqui, ele dá uma oscilada grande, inclusive na multimídia. Faz esse barulho que eu não sei pra quê, só porque pra me dizer que eu tô sem o cinto. Barulho muito, muito chato. Isso aqui deveria fazer só a partir dos 15 km por hora, na minha opinião. Em deslocamento, às vezes eu paro em algum local, queira ligar o pisca-alerta e por engano eu clico no botão de abertura de porta-malas. Porque ele está exatamente entre duas configurações que eu mais uso durante o dia, que é o bloqueio das portas e ligar o pisca-alerta, tá? Então, vira e mexe, eu tenho me enganado e clicado aqui no meio, sem saber exatamente onde é, tá? Sem me basear corretamente, eu clico no abertura do porta-mala, tenho que sair do carro e fechar o porta-mala. Isso me coloca em vulnerabilidade, beleza? Outra coisa que me incomoda é que toda vez que eu ligo o carro, ele liga também as luzes de posição. Às vezes eu estou num local que eu quero ser discreto, eu não quero que nada chame a atenção do próximo, das pessoas que estão ao redor. Então esse carro, toda vez que eu ligo, ele liga o farol automático. Eu tenho que girar esse rolete para baixo, ele vai
desligar o acendimento automático dos faróis. Se eu quiser ligar o milha e o pingo, eu tenho que subir a rodando aqui para cima e apertar o botão que fica aqui na lateral. Aí ele liga o milha e o pingo. Fora isso ele não vai ligar, tá? E se eu quiser retornar, eu tenho que girar aqui o rolete, clicar uma vez para baixo e aí ele desliga tudo. Isso poderia ser facilmente corrigido por uma rodaninha aqui, algum botão, alguma coisa aqui na lateral dedicado só a isso, tá? Isso aqui é meio complicado, não é tão didático, não é tão ergonômico também. A mesma coisa acontece para as configurações de painel aqui. Você tem que girar um botãozinho que fica aqui, ó, para saber a média de consumo parcial 1, média de consumo parcial 2, autonomia. Então você tem que tirar a mão do volante para configurar isso aqui e você tem que olhar. No Volkswagen, por exemplo, você não precisa fazer isso aqui. Você tá aqui, ó, você clica aqui já, ele já desce as configurações. Outra coisa que me incomoda um pouco é esse medidor de combustível. Ele não é muito preciso, dependendo da curva que vocês fizerem, o sistema vai enxergar mais combustível do que realmente ele tem. Então ele fica oscilando um pouquinho por não ser digital, tá bom? A média desse carro é muito boa, fez 10.7, 11, a média é muito legal para a cidade. A vibração dele é um pouco alta, tá? Mas é um 3 cilindros, isso é normal de 3 cilindros. Um ponto dinâmico que me incomodou um pouco, eu vou mostrar aqui para vocês inclusive, tá? Tô saindo com o carro de primeira. Em situações normais de cidade, eu vou engatar a segunda na embreagem e vou soltar. Ele faz isso só pra frente. E fica esse barulho chato de cinto, que não precisava ser tão alto assim, podia ser só um turum, tururum, tururum, mostrando o cinto. Aí ele fala pim, pim, pim na cabeça, isso me incomoda. Eu sou muito chato, né? Mas é isso, cara. Me incomoda e vai incomodar pra quem dirigir esse carro por muito tempo, tá? Então eu tô de segunda marcha aqui, vou acelerar um pouquinho de nada, tô 2.000 RPM, vou engatar a terceira e vou acelerar, ó. Ele faz pra frente. Ele dá aquela patada, sabe? Mas não precisa disso, cara. O carro podia ser... Eu não sei se os engenheiros da Chevrolet não conseguiram chegar a esse consenso, a essa calibragem, mas é algo simples de fazer, cara. É só calibrar a central do carro para uma condição normal e para condição full gas quando precisar. Por quê? Ó, vamos supor que eu esteja de primeira marcha, eu queira sair com o carro. Ele sai... Quando você tá full gas, ele se comporta muito bem. Ó, você acelera, ó. Ó, cresceu. Segunda... Até canta, tá vendo, ó? Então é isso, tá? Quando você tá full gas no carro, ou seja, aceleração total, ele se comporta muito bem. Agora, quando você precisa conduzir numa situação normal, ele é meio chato, ele é meio áspero. Isso me incomoda um pouquinho. A direção super tranquila. Ele é bem banheirona, tá? Ele passa uma sensação assim de ser bem banheirona assim. Ele vai pra um lado pro outro, ele se mexe muito. Inclusive você faz curva um pouquinho mais forte, ele já canta pneu, você percebe. Esse carro com 21 mil quilômetros, as pastilhas já foram embora. Não sei se vocês conseguem ouvir o barulho, ó. Ó, vou frear. A pastilha já foi embora desse carro. Vidros elétricos nas 4 portas, isso é bem legal. Então assim, ó, tô de segundinha, 20 por hora, 25, 30, eu vou pôr terceira. E toda vez que eu clico, que eu altero a marcha e acelero para jogar a terceira, ele faz pra frente. Então o que você tem que fazer? Tem que vir de segunda, aí você tem que pisar na embreagem, engatar a terceira sem acelerar, depois você acelera. Aí ele vai sem nenhum coice, tá? Isso perde tempo, para quem gosta de uma condição mais esportiva, perde um pouco de tempo, tá? Ó, ponta taco de terceira para segunda, você precisa acelerar um pouquinho mais para ele girar a rotação, colocar um pouco na faixa de torque que ele tem, tá? E acho que são essas observações dinâmicas que o carro tem. Fora isso, eu queria falar para vocês também que o controle de velocidade digital e analógico, ele tem um sério problema. Eu não sei quem confiar, não sei qual que é o mais confiável para passar no radar, também não tive essa oportunidade, tá?
Então assim, digamos que você esteja a 40 por hora, vou fazer aqui para vocês, a 40 km por hora, o digital mostra um valor e o analógico mostra outro. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, 40 km por hora. O analógico está mostrando 36, 37, 38. O digital está mostrando entre 37 e 38 e o analógico está mostrando 40. Isso se complica em situações, ó, em velocidade mais alta. Eu quero chegar, vamos supor, 80 km por hora. Não sei se isso aqui vai dar. Ó, 80 km por hora. Ele está mostrando 77, 78. Então ele sempre está uns 2 km por hora abaixo no velocímetro digital, tá? Então, ponta-taco de terceira para segunda, você tem que pisar um pouco mais acelerador, tá? Não dá para fazer um ponta-taco, só dá para fazer um taco-punta. Ou seja, inverter a posição, né? Em vez do calcanhar no acelerador, você coloca o calcanhar no freio. É isso. Respeita comportamento dinâmico, as únicas observações que eu tenho. O carro acelera muito, tem sexta marcha em 100 km por hora, ele tá a 2.000 rotações. Então isso é muito legal. Você quer pegar uma ladeira mesmo e acelerar tudo, em sexta marcha, a 100 km por hora ele tá a 2.000 rotações. Imagina quanto que esse carro não dá de top speed. Não sei se ele tem força para chegar até lá, eu acredito que tenha, por ser um motor turbo e o torque vem em alta rotação, tá? Mas eu sempre tô em terceira com esse carro, tá? É a marcha que eu mais tô conduzindo, é a terceira marcha. Segunda marcha, ó, ele dá uma cabeçada, até ele acordar, ele fala assim, ó, opa, segunda marcha, pera aí, tá, vou acelerar. Então é mais ou menos isso. Eu acho que vocês entenderam direitinho, tá? Espero que vocês compreendam a minha análise. Ele é bem carrão americano mesmo, bem largão, bem poltrona, sabe? Espaçoso, mas tem algumas coisinhas que me incomodam nesse carro aqui, tá, rapaziada? Eu não posso negar pra vocês. Vou parar o carro aqui para terminar o vídeo a respeito, falando sobre a área externa do carro. Primeira coisa, parando o carro aqui, eu vou engatar ré, eu quero encostar na guia. A melhor forma de se basear nesse carro aqui é nessa listra vermelha e nessa aqui também, tá? Então vocês vão saber que tá perto da guia quando chegar perto dessa linha vermelha aqui, ó. Chegou perto da linha vermelha, já pode ir guiando o carro e coordenando ele todo para essa sintonia aqui na guia, tá? Isso aqui que ajuda vocês a estacionarem da melhor forma possível, tá? Então essa linha aqui tem que estar bem rente com a guia, senão vocês vão pegar a roda, tá? E vocês vão ver que mesmo assim eu parei meio longe da guia. Outra observação é que toda vez que vocês giram o volante, ele te mostra para onde você vai. Isso é algo da câmera de ré, da inteligência da câmera de ré, tá bom? Outra coisa importante é que ele faz o barulho, lógico. Ele mostra essa linha de guias aqui também, caso tenha algum obstáculo atrás, tá? Essa câmera tem uma atualização bem rápida, isso é algo que eu gostei pra caramba. Vou desligar o carro aqui. E eu não gosto muito disso, tá? Toda vez que eu desligo, ele mantém a luz de posição ligada e liga a luz interior. E isso me deixa muito vulnerável numa situação de risco. Caso eu queira parar num local de risco, ele mostra para todo mundo que esteja ao redor que eu cheguei, que eu tô lá ainda, sabe? E ele mantém, ele não desliga rápido. Você tem que vir aqui manualmente e desligar. Outra coisa que me incomoda, aqui ó, tô saindo do carro, a chave tá no meu bolso. Não, eu preciso deixar de propósito. Ele buzina, tá? Se você voltar pro carro. Isso é algo que me incomoda, não tem como tirar também. Vou deixar a janela aberta de propósito pra vocês, tá? Então assim, saindo do carro aqui, eu posso travar pelo botão, mas a janela não sobe, tá? Então assim, é um carro de 75 mil, que caso você saia do carro, ele não fecha a janela automaticamente. Eu vou até distanciar para mostrar para vocês. Ó, distanciei, travei o carro, ele continua lá, ó.
com tudo ligado, janela aberta, tá? Desligou agora a lanterna, mas não fecha a janela. Então assim, é complicado, tá? Vocês concordam comigo? Tem chave presencial, tem sensor de ré, câmera de ré, tem desbloqueio pelo botão aqui, mas não fecha o vidro automaticamente, cara. Não entendo isso, tá? Como que a Chevrolet faz um carro que você sai e deixa a janela aberta, cara? Não, isso é uma questão, acho que, de código só, tá? E não tem como configurar na multimídia. E toda vez que eu entro no carro, essa multimídia fica brilhante desse jeito que incomoda um pouco, tá? Se você tá numa situação de vulnerabilidade, você não quer ser percebido, e ele faz questão de deixar que todo mundo perceba ao redor, tá bom? Eu não quero ser muito chato, mas acabou sendo meio chato. O carro é legal, ele é muito forte. Você tá em situação de aceleração total, ele enche muito rápido e uma em cima da outra. Você vai ver que você tá em sexta marcha, quinta marcha. Às vezes você nem percebe que você tá em quarta marcha, porque ele é bem elástico, tem um espaço de giro muito alto. Isso permite você trabalhar o carro e tal. Isso é bem legal, eu gostei bastante. A seta dele não volta com facilidade, então você tem que fazer manobras muito grandes no ângulo muito alto para quando voltar ele desabilitar a seta, tá? Então isso às vezes incomoda um pouco. Quando você está em rodagem, que você segura por muito tempo a seta ligada, ele mostra um aviso na tela, pim, 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 porque você está com a seta ligada. Às vezes você está na situação de ultrapassagem, o cara não quer sair, tá? Isso no Brasil acontece muito. Você está numa faixa de faixa dupla, você quer que o cara saia da esquerda, ele fica lá te avisando que você tá com a seta ligada, mas é óbvio que eu tô com a seta ligada, porque o cara tá na minha frente, eu quero que quando ele veja a seta, ele saia. Então não precisa trazer esses avisos, tá? Esses avisos digitais aqui e sonoros incomodam um pouco nesse carro, tá? Fora isso, é um carro muito grande, tá? Eu posso mostrar até pra vocês aqui a questão do espaço interno. Que regulado para mim, ele traz quase um antebraço de espaço aqui na frente. Não tem tomada USB nessa versão LTZ. Tem os alto-falantes que não tem um grave muito forte. Tem alça de mão, tá? Tem custo de cabeça, cinto de 3 pontos, tudo que vocês imaginarem tem no carro. Tem um airbag aqui de cortina, tá? Que serve como... desculpa, tá, rapaziada? Tem o airbag de cortina, tem o airbag lateral e tem o airbag frontal. Esse carro tem 6 airbags, então, na versão LTZ, beleza? Tem um depósito aqui de objetos, tá? Porta-objetos com encosto de braço, mas encosto de braço não serve muito, porque ele fica aqui muito rente, tá? Então, muito difícil você colocar o braço aqui. Podia ter uma regulagem. E acho que é isso, tá? Acho que nenhum outro aspecto para falar sobre o carro, tá, rapaziada? Agora, algo que eu acho muito grave é o carro não fechar as janelas quando você trava, nem por configuração. Então você tem que vir no carro, aí você tem que dar a partida, ó, e tem que fechar o vidro. Aí depois você desliga o carro, ele liga aqui de novo. Eu acho chato. E aí sim você pode sair do carro. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Um abraço pra galera que tá se inscrevendo no canal, que tem curtido o conteúdo. Pra quem tá vendo esse vídeo pela primeira vez, se curtir esse tipo de conteúdo, dá uma avaliação, tá? Isso é importante pra gente produzir os conteúdos aí que mais agradam o pessoal desse nicho, tá bom? E vejo vocês aí no próximo vídeo, beleza? Valeu!